Estamos começando mais uma edição da TV JC, série especial sobre eleições 2024, Câmara de Vereadores de Santarém. As eleições serão realizadas agora no dia 6 de outubro e vereador não tem segundo turno, tá? Você tem que votar para vereador e, por favor, não vote branco, não vote nulo para o bem da democracia. Não se vota nulo, não se vota em branco. Se você não tem candidato a vereador, assista os nossos programas, veja no YouTube com quem você se identifica ideologicamente, que você tem afinidade em termos de ações, de projetos e ideias, para que você decida o seu voto no próximo dia 6 de outubro. Trouxemos para esse programa o advogado Osmando Figueiredo, com uma ampla folha de serviços públicos prestados ao município de Santarém. Já trabalhou com nada menos que 3 ex-prefeitos de Santarém: Rui Correia, Lira Maia e Maria do Carmo. Tá? Os 3 ex-prefeitos, ele esteve como secretário, esteve como assessor, esteve trabalhando nos bastidores também, tá? E ele tem essa experiência longa em política, tanto política do Executivo quanto política do Legislativo, já que ele foi vereador e presidente da Câmara. Osmando, muito obrigado pela tua presença aqui, você ter aceito o nosso convite para bater esse papo com o eleitor e a eleitora e já com forma de você também convencê-los a votar em você como um bom candidato para vereador agora nessas eleições. 77-123, não é isso? 77-123, solidariedade. Osmando, você tem essa experiência tanto de parlamento quanto do executivo. Outra coisa, você tem uma carreira sólida, uma carreira já estabelecida, você tem uma ótima banca de advocacia que exerce a advocacia não só em Santarém, para a região toda, para o estado do Pará, em Brasília, você tem representa os escritórios de Brasília, de Belém aqui. Eu te pergunto, o que te levou a decidir voltar a fazer uma campanha para vereador em Santarém? Jesus, primeiro é uma honra estar aqui com você, conversar com as pessoas que lhe assistem. Você que é um formador de opinião, não só em Santarém, mas no estado do Pará todo. Meu grande alicerce de formação política, eu trago do PDT, do Leonel Brizola. E tinha algumas frases do Brizola que me impressionavam muito. Uma delas era ele dizer da independência e da liberdade que o homem público tinha que ter para fazer política. Era um dos pontos. Não depender de governos, né? Fazer política com as suas ideias e assim por diante. Ele dizia também que todo político era obrigado a ter uma profissão para onde ele pudesse voltar quando disputasse uma eleição e perdesse. Dizia o Brizola que política é um negócio de altíssimo risco. E é verdade. Eu iniciei muito jovem na vida pública, né? Tanto que em 93 eu assumi uma das principais secretarias do município de Santarém, que era a toda poderosa Secretaria de Governo. Não é a Secretaria de Governo de hoje, não. Eu coordenava as demais secretarias. Foi uma composição que eu, como presidente do PDT, fiz com o PSB, com o candidato Rui Correia a prefeito, e o Everaldo Martins, candidato a vice pelo PT. Era um grupo de jovens naquela época. E nós ganhamos a eleição do MDB, eu não sei se você lembra, da dupla Ronan e Ronaldo, correto? Então, mas eu sempre preocupado com esses ensinamentos de Brizola. Então eu procurei receber 2 diplomas em 96. Eu recebi o diploma de vereador e no mesmo final de ano eu recebi o diploma de bacharel em Direito e a carteira de advocacia da OAB. Muita honra isso. E eu fiz política sempre tendo esse olhar para fazer a política, mas também ter competência para, quando não der certo, eu voltar para a minha profissão e pudesse criar a minha família com dignidade. E foi assim que eu penso. É assim
que eu não quis ser carreirista na vida pública, ser candidato toda eleição, perdendo umas, ganhando outras, e assim por diante. Eu disputei pouquíssimas eleições. A última eleição que eu disputei foi para um serviço a favor do PDT, porque nós não tínhamos nomes para fazer coeficiente, e eu e o Helenilson Pontes, pelo PPS, eu acho, ajudamos o Giovanni Queiroz a ser deputado federal. Eu fui o segundo deputado federal mais votado naquela época do PDT. Portanto, como o Helenilson foi para o PPS, saiu para o MDB, eu passei a ser primeiro suplente de deputado federal do PDT e da coligação. Estratégia política. Estratégia política. É com essa formação, é com esse pensamento, com essa cabeça oxigenada jovem, né, me preparei para essa nova fase da política que quebrou uma série de tabus. Eu lembro que por exemplo, que tabu é esse? A grande mídia não manda mais na opinião pública, ou seja, não forma mais a opinião pública, com o advento das redes sociais. A importância que teve esse avanço da internet para a política com as redes sociais. Você viu, saiu um presidente da República contra tudo e contra todos, com um celular na mão e uma banca e uma garrafa de café, virar presidente da República. Foi assim que iniciou, né, o Bolsonaro. Então, com essa cabeça aberta, cabeça para discutir os problemas, sabendo, né, que nós temos que também, às vezes, mudar de opinião. Você lembra de Raul Seixas? Né? Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter esta opinião formada sobre tudo, opinião errada. Então, eu me reciclo nisso, correto? E qual é a avaliação, por exemplo, que tu fazes hoje da composição da Câmara? Tu já foste vereador, já foste presidente da Câmara, quer dizer, tu já presidiste o Parlamento santareno, né? Há muita diferença daquele tempo em termos de composição, de qualificação, e hoje, fazendo uma analogia entre essas duas épocas? Gesso, a época que eu fui presidente da Câmara, não sei se você lembra, foi uma coisa inédita. Eu tive o voto dos 17 vereadores. Fui eleito por unanimidade. E você analise a bancada que compõe a Câmara. Nós tínhamos 4 médicos, né? Nós tínhamos 3 advogados, nós tínhamos o professor Aldenor Barado, nós tínhamos o professor que era o meu secretário da Câmara, que é o professor que é aqui do Urucuriá, da entrada do Lagrande, me foge agora, Davi Pereira. Nós tínhamos a professora Bete Lima, né? Nós tínhamos, pelo PT, um homem que estudava as bases dos movimentos sociais, o Pedro Peluso, não sei se você lembra. Sim. Ou seja, o que eu percebo com o decorrer do tempo, com o poder econômico, é que a Câmara foi se desqualificando nos serviços que presta à população de Santarém. Passou a ser a Câmara um carimbador de projetos que a Prefeitura manda. Você não se discute. Não estou falando de forma ideológica, eu estou falando no benefício da população. Né? Os vereadores daquela época, eu não posso mais aceitar independente? Mais independente, porque eram profissionais. Eu não posso aceitar. Profissionais liberais, né? Liberais. Chegavam lá se não tivesse... Tendo para onde voltar, como dizia o Brizola, se perdesse a eleição. Eu estou desde 2012 fora do serviço público. Foi a época que mais ganhei dinheiro, com as grandes defesas, ou seja, na minha profissão de advogado. Então, eu não aceito, Jesus, que uma Câmara de Santarém, com 21 vereadores, um pouco mais do que a minha época, só tenha produzido um vereador de oposição, que está aí posto na cidade, com todo um sistema combatendo, porque foi ele o único que teve coragem de reclamar de alguns serviços da Prefeitura. Então, isso, para mim, é falta de qualificação para a Câmara. É com esse espírito, então, que tu pretende ser um vereador não só vigilante com relação ao seu papel de fiscalizar, um vereador não só produtivo com fazer boas leis, apresentar bons projetos de leis, mas também, acima de tudo, um vereador que é independente, que se voltar para a Câmara, se deixar a Câmara, sabe, vai continuar produzindo
vai continuar trabalhando, logicamente, sem independência nenhuma. Vocês cometem um grande erro. A imprensa de Santarém, os blogs, vocês avaliam o vereador pela quantidade de trabalho que ele apresenta. E aí eles contratam um garoto para copiar projeto de lei, requerimentos e tal, e enfiar para a prefeitura para que o prefeito atenda. Sem nenhuma convicção do que ele está fazendo, sem ter maturado com a sociedade, sem ter discutido os benefícios. E é isso que está faltando. E vocês, da imprensa, o Osmando Figueiredo fez 1000... Quem mais fez requerimento na minha época foi o Mauro Nascimento, o professor Mauro. Assim, então, o que ocorre com a Câmara hoje é isso. Né? A Câmara que curva a espinha ao Poder Legislativo. Né? Na minha época, presidente de Câmara, o aliado do prefeito, eu tinha 4 CPIs pedidas. 4 para a sua instalação. É um instrumento de fiscalização que você não escuta nem falar. Por quê? Sumiu. Porque a votação ou a assinatura que qualifica um pedido de CPI não existe. Né? O vereador passou a ser indicador de cargos e de emprego na prefeitura. Eu tenho notícia de vereadores com 400, 500 empregos. Seus parentes, amigos e aderentes. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, foi com essa convicção, eu me afastei do serviço público, mas fui presidente do PP, agora sou presidente de Solidariedade, num projeto novo, né, do Estado do Pará, que depois tivemos alguns percalços, mas é com esse espírito que eu estou voltando para defender a população, os meus eleitores, nas mais diversas atividades. Defender os direitos do eleitor na saúde, que não vai bem. Defender o direito do eleitor na merenda escolar. Eu fui aqui ao Arapiuns, o transporte escolar, as crianças estão indo meio-dia, 1 da tarde, numa bajara, porque o contrato que tem na prefeitura, as lanchas estão quebradas há 6 meses e o dono do contrato, que recebe o dinheiro da prefeitura, não cumpre com isso e não tem nenhuma ação da Câmara de Vereadores para reclamar isso do prefeito ou da Secretaria da Educação. Então, para você ver o nível que nós chegamos. E é por isso que eu estou com a minha independência, a minha liberdade, voltando à Câmara de Santarém para tratar isso olho no olho. Não sou inimigo, nem você adversário de prefeito. Vou conversar com qualquer um deles que para lá for. Mas à altura, defendendo os interesses da população que vou representar. Tu não tem nenhuma dificuldade de dialogar com os mais diferentes segmentos, né? O Solidariedade é um partido que está mais no centro, né? Ele caminha mais na área central. Mas você não teria dificuldade de, por exemplo, lidar com um partido ou um prefeito mais à direita, tipo o JK, se for eleito, ou um prefeito mais à esquerda, meia esquerda, que é o José Maria Tapajós, porque tem o PT no lado dele? Você tem essa possibilidade de dialogar? Jesus, isso é uma ficção. O pessoal cria mito. Não é? Eu, por exemplo, o Zé Maria, eu gosto muito do Zé Maria como pessoa. Na minha articulação, que eu fui presidente da Câmara, que tive todos os votos, ele foi meu vice-presidente. Foi meu vice-presidente. Ele já foi do partido que eu era presidente. O JK, que algumas pessoas tentam desqualificá-lo dizendo que ele nunca trabalhou, não é verdade. Ele foi meu assessor quando eu fui presidente da Câmara, 99 e 2000, e foi meu assessor quando eu fui secretário de Infraestrutura, 2001, 2002, 2003. Tenho relação com os dois. Essa questão ideológica não é questão para a gente tratar na discussão de algumas pautas, mas não vai levar a ferir um relacionamento de um parlamentar, de um vereador que queira o bem da população. Então, não terei nenhuma dificuldade. Isso foi o Jardel, que é meu companheiro, né? Foi do PDT, foi meu candidato a vice numa pré-candidatura que eu lancei em 2008. Então, qualquer um dos três, eu farei uma relação como representante de um segmento da sociedade. A Câmara é uma colcha de retalhos. Cada vereador daquele representa um tamanho de um grupo social. O grupo social que eu vou representar, né, que é espesso, eu não terei nenhum constrangimento em conversar com o prefeito. Não vou ser subordinado, curvar a espinha
em troca de emprego, para parentes, para amigos. Mas em favor da população, eu conversarei, se o prefeito assim quiser. Se não, a gente já sabe qual é um caminho muito fácil. Veja o resultado hoje em Santarém. O que é que uma pessoa com um telefone celular e com redes sociais pode fazer. Né? Então, eu tenho essa tranquilidade, porque eu sou um político da antiga, que vocês chamam de velha política, mas eu estou oxigenado. Eu me reestudei, me reinventei. E estou vindo nesse período novo da política para defender esse mandato com toda a independência que tenho, sem precisar ser vereador. Eu estou indo ser vereador, primeiro, para voltar a tentar qualificar a Câmara e para defender os interesses da pessoa sem nenhum susto, sem nenhum medo, nem de prefeito, nem de governador do estado. Com base no legado que tu deixaste, tu encontra muita gente que lembra dessa época em que tu foste vereador, que foste secretário, agora nas tuas andanças, tanto pela região ribeirinha como pela periferia da cidade? Jesus, eu tenho impulsionado na Meta, o WhatsApp, Facebook, eu tenho 243 anotação de pessoas, de advogados, de liderança, que querem conversar comigo, grande parte já me dando apoiamento, exatamente pelo que eu fiz. O jovem, lá nas minhas redes sociais impulsionadas, a maioria tem de 18 a 24 anos. Às vezes vai na Orla e não sabe quem fez a Orla. Primeira etapa da Orla de Santarém, eu que inaugurei, 722 metros. Como secretário de infraestrutura. Vá lá à frente da Receita Federal, você vê uma placa com meu nome, inclusive com quem arrumou os recursos, um deputado federal e um senador. Então, assim, aí você vai lá para Alter do Chão, um estrangulamento que tinha na BR-163. Eu que iniciei o projeto e que iniciei a obra do viaduto. Você sabia disso? Esse mercado municipal que ninguém conseguia entrar. Quando eu cheguei lá, disseram que há 50 anos só trocava telha. Foi eu, com recurso do Ministério do Turismo e com recurso do Estado, a governadora Ana Júlia, quem reformou e quem inaugurou aquela feira de peixe, né, moderna que tem ali em frente, que era para tirar o tablado. Foi Osmando Figueiredo, no governo da Maria, que, junto com a Valéria, que tratamos aquele projeto, a parte política de deslocamento das pessoas, eu que fazia. Eu fui sempre uma pessoa que conversou com a política no bom sentido, de articulação com os movimentos. Então, ou seja, eu fiz entregas lá atrás. Hoje, eu estou mais capacitado e vou novamente fazer entregas para a sociedade, com o meu mandato, um mandato que irá trabalhar com aliados em Brasília, trazendo emenda parlamentar. É isso que eu ia perguntar. Trazendo emenda para o esporte. Tu tens parcerias com deputados federais, deputados estaduais já engatilhadas, caso o vereador, a partir do dia 6 de outubro... Formatada, compromisso firmado. Para trazer compromisso firmado para trazer recursos para Santarém, seja quem for o prefeito. Claro que emendas carimbadas, para aplicar nas comunidades, manifestações culturais, no esporte, até na infraestrutura, né, que é uma coisa que tem sido priorizada em Santarém e assim por diante. Tenho, sim, tanto com deputados estaduais como deputado federal. O que a população, principalmente o jovem que não te conhece ainda, né, o pessoal mais jovem, mais o pessoal da internet, mais esse pessoal das redes sociais, o que eles podem esperar de ti na Câmara de Vereadores? Eu vou te falar como eu fiz como presidente da Câmara, 99 e 2000. Vocês conhecem o J. Ninos, coordenou esses programas para a Câmara. Programa Legislativo e Cidadania. Tínhamos 5 projetos eixos. Levar os estudantes à Câmara, para conhecer como era que as leis que eram feitas no município e lhe impactavam, como era que eram feitas, como era votado. Eu, com recurso da Câmara, disponibilizava meio de transporte para vir das escolas secundaristas e os estudantes assistirem à sessão da Câmara. Eu criei a primeira ouvidoria de órgão municipal em Santarém, lá na Câmara, para que as pessoas pudessem ter acesso e denunciar suas dificuldades. Palestras especiais. Criei o Jornal da Câmara. E, Jesus, deixei pronto a instalação de uma TV, da TV Câmara,
com o Senado Federal, o senador Antônio Carlos Magalhães. Então você vê aquela época lá que os recursos eram escassos. Eu lembro que eu, como vereador, eu tinha direito a 2 assessores, uma secretária e um assessor para fazer tudo. Nós tínhamos 17 vereadores, não era tão menos do que existe hoje, 21. E, mesmo assim, nós fizemos entregas. O recurso da Câmara era muito pouco. Hoje a Câmara se dá o luxo, né, de devolver 2 milhões, 1,5 milhão, não sei aqui quantificar, para o prefeito, porque o gestor não dá conta de gastar o recurso que vem para a Câmara. Né? Eu acho um absurdo um gestor público devolver dinheiro que veio para... Eu tinha um projeto, que não deu tempo, de criar uma biblioteca para estudantada. Tanto... Com esse dinheiro dava para você fazer muitas já ações dava na fazer, Câmara, né? Exatamente. A Câmara tem um papel social também grande, então, né? Por que ela não faz? Uma biblioteca de última geração para os universitários, os secundaristas, e assim por diante. Ou seja, são coisas que, pela falta de vontade política, ou por acerto feito, ao invés de investir nessas obras, nesses serviços que podem contribuir para a população, se devolve anualmente. Final do ano, 2 milhões, 1,8 milhão e assim por diante. Uma coisa que é um absurdo. Né? Sério, gestor público que devolve recursos é falta de competência. Você me perdoe, mas eu só vejo aqui isso. O eleitor e a eleitora que está te escutando quer te ouvir, quer saber como tu vai convencê-los a votar. Tem 30 segundos a 1 minuto para convencê-los a votar em você agora no dia 6 de outubro, no 77 123. Olha, Jesus, há quase 3 décadas eu fui e fiz. Ainda hoje eu encontro apoiamento da minha época como vereador, de pessoas que me conhecem como vereador. Então eu fiz lá atrás. Hoje eu estou mais independente, com mais liberdade, com mais sabedoria e com mais idade, para entregar muito mais. O que for possível no meu mandato, eu farei entrega à população. Com essa parceria, quando faltar da prefeitura, com deputado federal ou deputados federais, deputados estaduais e assim por diante. Fiquem certos, eu fiz, sei como fazer e vou fazer a partir de 2025 na Câmara Municipal de Santarém. Osmando, muito obrigado pela tua participação e eu quero te trazer novamente aqui, agora já no papel, com o paletó de vereador, para que a gente possa discutir como é que vai ser o ano legislativo 2025 do vereador doutor Osmando Figueiredo. Jesus, eu lhe agradeço e quero terminar dizendo para o eleitor e a eleitora de Santarém que eu estou voltando e quero voltar abraçado com vocês, com o mandato, com a mancha de cada voto que me for dado. E não vou decepcioná-los. Eu não vou decepcioná-los. Um abraço e muito obrigado. Obrigado você pela audiência, obrigado você pela companhia. Não esqueça que esse programa, o objetivo dele pedagógico é você escutar, ouvir, ver os candidatos e candidatas a vereadores que nós estamos trazendo para cá para o estúdio, para que só assim você decida o seu voto no dia 6 de outubro. Não vote branco, não vote nulo. Vote em favor da democracia, vote em um dos mais de 300 candidatos a vereador, vereadora de Santarém. Até lá, até o próximo programa.